Olá! Medida provisória que muda a legislação sobre saneamento básico no Brasil foi aprovada em comissão e ainda vai a plenário. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, que foi o relator da matéria na comissão da medida provisória. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigado, foi um prazer. Senador, foram 501 emendas, das quais o senhor acatou mais de 90. Um dos maiores desafios que o senhor teve no parlamento até hoje? Um dos maiores, não diga o maior não, mas um dos maiores. Afinal de contas, eu já estou aqui há muito tempo, né? E então mas sem dúvida nenhuma, é um dos maiores e muita pressão de todos os lados e uma incompreensão, eu diria, de muitos lados também. Ao mesmo tempo, o desafio que, para mim, foi um dos temas talvez o mais importante que eu tenha tido a relatado e a oportunidade de defender e discutir. E se você me permitir, já digo por quê. Por quê? Antes de você perguntar. Porque, veja bem, eu já fui governador do Ceará 3 vezes, 12 anos, já estou aqui no Senado no segundo mandato e percebo, na questão principalmente da infraestrutura, uma evolução enorme no Brasil. Quando eu fui governador do Ceará, primeira vez, em 1986, 87, e você é de pais cearenses, a grande obra que os municípios me pediam era levar um orelhão para o município. Tal a dificuldade de telecomunicações no estado e aquilo se repetia no Brasil inteiro. O telefone você declarava no imposto de renda, que você tinha fila. Hoje o telefone todo mundo tem, no Ceará, no Brasil todo. Pouquíssimas pessoas não têm um telefone, pelo menos um telefone celular. A eletricidade era um grande sonho da maioria dos municípios e dos distritos do interior do Ceará, e levar uma eletricidade era uma festa. Quando a gente chegava no município com os postes e os fios de eletricidade. Outros 98% dos lugarejos e municípios do estado do Ceará, e quando eu falo Ceará é que eu tenho a minha experiência lá. Estradas. O Brasil está hoje, tem problema de buraco, estado de chuvas, etc., conservação. Mas nós temos estradas em todos os municípios, todos estão se interligando, chegando. Agora, a infraestrutura, talvez, e pelo que eu soube, seu pai é sanitarista e cearense, aqui meu abraço para ele, a mais importante entre as infraestruturas, se assim pode dizer, é o saneamento básico, água e esgoto. Eu costumava dizer, quando fazia uma obra de saneamento, que o melhor médico do Ceará era o saneamento básico. Porque boa causa de infecções, doenças infantis, mortalidade infantil, idas aos hospitais, etc., tinha a ver com a falta de saneamento. No saneamento básico, e tem a ver com saneamento, nós ainda temos dos 5 mil municípios, 5 mil e poucos municípios, cerca de 4 mil municípios sem esgotamento sanitário. As crianças brincam em cima do esgoto. Imagina as consequências que isso tem. E nós estamos São mais de 100 milhões de brasileiros, São né, mais senador? de 100 milhões de brasileiros. E eu costumo dizer, e é verdade, literalmente, nesta questão, nós estamos vivendo a Idade Média. Essa questão do saneamento básico já foi resolvido e universalizado nos países civilizados do mundo há anos, há séculos até, em alguns lugares. E aqui nós ainda não temos saneamento básico. Qual é a grande virtude desta, que eu também concordo, que veio como medida provisória, mas era o melhor que viesse com projeto de lei, apesar da urgência. E, na verdade, o que foi aprovado nem foi a medida provisória, né? Com tantas alterações, ele se torna um projeto de lei de conversão, né? É de mexer nisso, não deixar como está. Fazer um marco regulatório que vai ter a ANA, que é a Agência Nacional de Águas,
como agente regulador de todo o projeto nacional, de todos os pré-requisitos essenciais, como deve ser feito, a qualidade, a quantidade, enfim, definimos os parâmetros principais e trazer para o setor recursos, novos recursos. Evidentemente que até agora, e aqui não vai nenhuma crítica às empresas estaduais de saneamento básico, muitas delas boas empresas, mas o sistema não funcionou. Tanto não funcionou que nós estamos vivendo, como eu disse, na Idade Média. Então, o objetivo agora é estimular ou fazer todo um arcabouço legal para tentar levar a universalização o mais rápido possível. E como que o projeto de lei de conversão faz isso? Como ele amplia a capacidade de investimento no setor? Ele, primeiro, ao criar o marco legal nacional, ele estabelece que as agências reguladoras estaduais e os governos e municípios vão ter que fazer um plano de saneamento básico em metas, qualidades, etc., a alcançar. Para alcançar essas metas, se abre portas para recursos para a empresa privada, para os recursos privados. Para você ter uma ideia, os cálculos são feitos o seguinte: se nós quisermos alcançar 80% de água e esgoto, 80% da população, nós vamos necessitar cerca de 500 bilhões de reais em 10 anos. Nós estamos com a crise aí e o Estado, os estados, a União, os municípios não têm recursos, não têm esses 500 bilhões para fazer com que essa lacuna grave seja preenchida. Qual é a maneira que outros países já fizeram, não é novidade, nós não estamos inventando nada, é trazer os recursos privados, a empresa privada, para aplicar recursos e, em conjunto com as empresas estaduais e estatais, se juntem para atingir esses objetivos. Ou seja, se o dinheiro público não é o suficiente, vamos trazer o dinheiro privado e o dinheiro privado ajudar através de colocação de metas, incentivos e facilidades para que se alcance esse objetivo. Senador, essa é a ideia básica. Quem é que vai investir num município de baixa renda, pequena população? Até hoje, ninguém. Ninguém investiu, né? Ninguém investiu. Existe uma falsa argumentação que tenta distorcer um pouco, que vão ver a empresa privada e só vai para as capitais, só vai para os... Bom, na verdade, até hoje só foi para as capitais e os municípios ricos. Nos municípios pequenos e pobres, nunca foi ninguém. O que é que nós estamos fazendo com esse projeto? Nós colocamos uma série de condições e que a empresa privada ou pública que quiser ter determinado ou competir em determinado bloco ou licitação, se pega o que se chama, nessas discussões, se tem que chamar de filé, tem que pegar o osso também. Por exemplo, essa foi uma expressão usada em todas as audiências públicas da medida provisória. E sempre, para quem escutava a audiência pública, parecia que todos os municípios brasileiros, pequenos e pobres, tinham saneamento básico. Até água tem em boa parte dos lugares, mas esgotamento sanitário, esgoto com tratamento, porque é raríssimo, não é pouco, não é raro. Município pequeno que tem esgotamento sanitário, né? É raríssimo. Então, qual é a ideia? Por exemplo, se eu entro em empresa privada, por exemplo, para disputar no meu estado, que eu conheço bem, estou dando como exemplo, e quer se candidatar a pegar a área metropolitana de Fortaleza. Então, o governo local estabelece com os municípios um tipo de licitação que nós abrimos aqui na proposta, que diz o seguinte: quem levar a área metropolitana de Fortaleza, que teoricamente seria o filé, vai ter que levar, por exemplo, a região dos Inhamuns, que é uma região muito pobre, no coração do semiárido. É obrigado a pegar também o sertão dos Inhamuns de maneira que qualquer área que fosse central e de interesse
por ser altamente lucrativa, em contrapartida uma área que fosse menos rentável em função que tivesse menos escala, etc. Mesmo assim, existem tecnologias hoje que você não precisa nem ser interligado ao sistema. Tem interligações que você faz sistemas autônomos em pequenos municípios e municípios mais pobres que têm uma tecnologia diferente e não necessariamente estão ligados para dar escala ao sistema ou outro sistema que seria mais rentável. Até hoje não tem nenhuma lei que obrigue ou que estimule a que esses municípios sejam atendidos. E eles não são atendidos. E o senhor acredita que o projeto vai estimular? Eu não tenho, o objetivo do projeto é esse. Importante que ele não exclui as empresas estaduais. Se você, por exemplo, se o governador do estado, junto com os municípios, achar que sua empresa está sendo eficiente, e além de eficiente, está atendendo, está universalizando, atendendo os lugares mais pobres, que, de novo, atender os lugares mais ricos é fácil, difícil é se atender os lugares mais pobres. Se a sua empresa estadual está cumprindo isso, ótimo, ela fica e continua e não precisa nem abrir concorrência ou licitação, porque está. Se não, se esses dois objetivos, que é a qualidade nos serviços e atendimento a toda a população, não for atendido, você recorre não à iniciativa privada, você concorre a uma licitação e que uma empresa privada pode vir para concorrer com a empresa pública. Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com o senador Tasso Gereissati, do PSB do Ceará, relator da medida provisória que muda a legislação que trata de saneamento básico no Brasil. Se você quiser rever este programa ou assistir a outros da TV Senado, vai no nosso site, senado.leg.br/TV ou ao canal da TV Senado no YouTube. Se você quiser mandar uma crítica ou sugestão, liga para a gente. O telefone é 0800 61 22 11 e a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.